pessoal do Educast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Cris Campos e é um prazer estar aqui com vocês em mais um episódio desse nosso podcast incrível. Hoje a gente tem uma novidade. A gente tem um encontro muito legal com uma pessoa muito importante aqui de Brasília, viu? Eu quero que vocês conheçam o Gabriel. Seja muito bem-vindo. Eu vou deixar ele mesmo se apresentar, porque ele tem um histórico, tem um currículo que vocês vão amar. E também tem uma participação da Maria, ex-aluna do Colégio Objetivo e hoje estudante de artes cênicas. Então, acho que vocês já entenderam mais ou menos sobre o que nós vamos falar no nosso episódio de hoje. A gente vai falar sobre a nossa indicação ao Oscar, premiações e como que isso está conectado com a educação. Sejam todos muito bem-vindos, Gabriel, Maria. Obrigada. Sejam bem-vindos ao nosso Educast. E eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Gabriel. Meu nome é Gabriel, eu sou produtor de cinema, sou da Audara Filmes, eu sou produtor e diretor há 10 anos aqui em Brasília. Trabalho com longas-metragens, curtas, séries, publicidades para televisão, audiovisual, assim, no geral. Eu já passei Bem por todas chique. as áreas. Que bacana, gente, que honra. Nós estamos sentindo muito honrados de ter um produtor brasiliense aqui conosco. E você, Maria, me conta um pouquinho também sobre você. Então, eu sempre fui apaixonada por arte, na verdade, em um todo, principalmente por atuação. Então, assim, desde pequena eu desenvolvi esse lado, né? E aí, no meu ensino médio, eu entrei em contato com um grupo de teatro, né? Eu tô aí há 2 anos, seguindo nesse rumo, e eu só fui me apaixonando cada vez mais. Então, eu apliquei para artes cênicas, passei, e aí agora realmente estou começando uma carreira, como que eu posso dizer, profissional mesmo. Ai, que legal. E fruto da UNB. É, Entrando aí agora na nossa universidade. Muito feliz, muito orgulhosa. Parabéns. obrigada. E a gente, como vocês puderam perceber, a gente tem aqui uma participação muito especial, porque a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre essa cultura nossa em relação ao cinema, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes, para que todo mundo possa entender a conexão que isso traz hoje. Dentro da educação, o que nós temos hoje que pode agregar tanto ao nosso processo seletivo para a universidade, como que isso pode se conectar, né? E o que hoje a gente tem dentro do Brasil que é muito precioso, que é a nossa cultura, né? Sim, sim. Como a gente estava falando há pouco, né? O cinema, ele reflete o nosso povo na sua essência, assim. O cinema, ele existe para nos mostrar um pouco de nós mesmos. Então, é, esse boom que a gente teve agora, e todo mundo falando de cinema, e todo mundo começando a olhar o nosso cinema, é muito importante para a gente que é da área, que é do mercado, que está aí há anos na luta para tentar se fazer perceber. E é tão muito legal, assim, tipo, o sucesso que o Ainda Estou Aqui teve e tá trazendo pra gente no geral, assim. Ter esse reconhecimento para nós foi uma conquista, na verdade, né? Sim. Mostrar a nossa cultura, o que nós somos capazes, aonde entra as cênicas nisso, que, conectado também ao dom, ao talento da pessoa, né? E isso você acha que vem desde antes com essa participação dos alunos na educação, trazendo mais qualidade para o nosso cinema? O que você pensa sobre isso? Então, eu acho que o cinema, no geral, ele é arte coletiva. A gente cria ele coletivamente. Então, assim, quando a gente pensa em cênicas, eu estudei cinema, minhas cênicas, eu tenho amigos arquitetos que entraram para o cinema. Então, o cinema, ele abrange várias áreas. E quando a gente vai fazer, a gente tem dezenas de pessoas na equipe, a gente tem vários profissionais envolvidos, o que faz com que seja algo bem coletivo, assim, como uma educação mesmo. Assim, a gente cresce e vai estudando para a gente pensar numa sociedade um pouco mais coletiva também, nesse sentido, né? E o cinema traz essa visão, a sua visão de mundo para a tela e a tela ela se divide para várias pessoas. Então, assim, tudo está conectado sempre. Eu acho que né, na sua pergunta da onde está a conexão ela existe em todo momento quando a gente está falando de audiovisual, de cinema, tudo é interligado. Uhum. Então, é isso, assim. O filme que a gente teve uma grande expressividade agora é um filme que conta uma parte importante da nossa história.
Então, que tem um recorte importante da nossa história, né? Sim. Então, isso acontece com várias outras obras, assim. Pode ser um recorte emocional, pode ser um recorte histórico, pode ser um recorte de várias maneiras que, no fundo, eles te ensinam muita coisa. Acho que Uhum. todo mundo tem esse filme marcante que te mudou um pouco, que Sim. você assistiu e mudou um pouco a sua vida. Uhum. Então, acho que é bem isso, assim. A Sim. missão é transmitir, né? Sim. Que isso impacta diretamente aqui, né, nessa área, né? Sim, com certeza. Eu já ouvi em um lugar, não vou me recordar exatamente onde, mas que é que o cinema é uma máquina de construção de empatia. E eu acho que isso tá em todos os aspectos, né, ali da arte. Porque permite com que você viva diversas realidades, com que você é, experiencie ter essa relação com outras vivências, com outras pessoas, com outras realidades socioculturais, que faz com que você tenha uma visão mais aberta de mundo, né? Com que você entenda outras coisas, ou então com que você entenda coisas que aconteceram, né? Por exemplo, como é o recorte do filme, e entender como que a gente chegou até aqui, o porquê que a nossa sociedade é assim. Então isso é muito importante. E aí, entrando na arte das cênicas, é muito bonito saber que temos pessoas dispostas a pegar esse estudo, né, histórico, por exemplo, como foi na representação do filme, e tentar mostrar para as pessoas o que foi, né, tentar se colocar naquele lugar, para Sim. falar a verdade, e mostrar para o mundo. Então isso é muito bonito. E aí no teatro a gente tem até, você estava falando da arte coletiva, que é o pensar no nós, né, no grupo, antes de pensar em si mesmo. Então, a arte tem esse negócio da coletividade, que é algo muito bonito. Então, você tá ali exposto à arte, é você estar exposto ao coletivo, Uhum. que eu acho que é uma das melhores coisas para a sociedade. Mas acaba que a própria sociedade não valoriza isso, né? Em relação ao nosso cinema, à nossa cultura. Sim, no Brasil a gente tende muito a acreditar que o que vem de fora é melhor, que o importado é sempre melhor do que o produto nacional, assim. E isso dificulta um pouco, isso cria grandes barreiras para a gente conseguir romper bolhas, assim. Eu não acho que Ainda Estou Aqui foi o único filme brasileiro que mereceu estar no Oscar. Eu acho que a gente tem produções incríveis, Sim. sensacionais, com filmes que mereciam prêmios muito grandes, assim. Né? Que a gente estava falando do Oscar ser um prêmio norte-americano, um prêmio do cinema norte-americano. Uhum. Então, nós, brasileiros, com o filme falando a nossa língua, falando português, chegar tão longe quanto ele chegou, nesse ponto de a gente trazer um Oscar para casa, de ser visto por milhões de pessoas, isso já é um feito muito grande e acaba que a gente não reconhece muito isso. A gente vai muito numa onda. O Ainda Estou Aqui ficou 5 semanas em cartaz, mas a gente estava numa onda internacional. Mas enquanto isso, a gente tem filmes muito bons que ganharam diversos prêmios internacionais tão importantes quanto Ainda Estou Aqui, Sim. que não conseguem segurar 2 semanas em cartaz. Todo mundo, quando vai ao Tem cinema, valorização, né? existem diversas formas de se alcançar isso, né? Essa valorização. Na França, se eu não me engano, eles têm uma janela de tela que diz que 70% dos filmes em cartaz têm que ser franceses. Uhum. Então, no Brasil a gente ainda não consegue ter isso, assim, a gente teve 10% uma época, agora tá brigando por um pouquinho mais para ter 30%, porque se hoje você for numa sala de cinema comercial, você vai ver, se o cinema se o cinema tem 15 salas, você vai ter 11 salas, 12 salas com filme internacional. Geralmente 10 salas estão com o mesmo filme. Sim. Que é onde mora muito do nosso gargalo, né? De como a gente distribui esse filme para nós mesmos, assim. Então essa valorização nacional, tipo, a gente gostar das coisas que a gente produz aqui, é que eu acredito que vão fazer as coisas de fato melhorarem, de fato crescerem. E quando se rompe a bolha é muito bom, porque cria um interesse geral. Todo mundo quer saber, nossa, mas isso sempre esteve aqui. A gente sempre teve esse negócio aqui. Por que a gente não tinha visto ainda? E você tenta trazer isso quando tem uma produção de um filme ou alguma coisa nesse sentido? Você tenta trazer essa parte cultural? Ou você segue a mesma linha de filmes estrangeiros, contando... Que você acaba que vê os filmes, eles têm sempre a mesma... Filme internacional, mesmo enredo, a mesma coisa, sempre acaba sendo sempre o mesmo de sempre, né?
Mas você tenta trazer essa parte cultural nossa, história de Brasília, por exemplo, nossa parte cultural. Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente faz um filme, você pode se imaginar nessa situação. Nossa, eu vou fazer um filme. Você vai querer colocar tudo que você acha de mais incrível do que você conhece. Nós, como cineastas brasileiros, a gente conhece a nossa cultura. Então a gente quer explorar a nossa cultura ao máximo, assim. O sucesso de um filme que foi pro Oscar, ele não levou só os nossos atores que são incríveis, os nossos técnicos que fizeram um trabalho incrível, ele levou nossas músicas. Então, assim, é um conjunto de tudo que resume muito a nossa cultura, assim, que diz do que a gente é. E quando a gente fala em Brasil, a gente é um povo culturalmente muito rico. É verdade. A gente tem uma riqueza que não se vê em qualquer lugar do mundo. E eu acho que é por isso que o mundo enxerga isso na gente muitas vezes. Uhum. E durante muitos recortes da nossa história, o mundo enxergou isso na gente, sabe? Nos anos 50, quando a gente teve a explosão da Bossa Nova, que o mundo inteiro consumia a nossa música. Então, eu acho que essa expansão para o mundo é natural. O que não está muito natural ainda, que não é muito natural, é a gente conseguir consumir isso de uma maneira legal. E que eu acho que, que tem mudado nos últimos tempos, assim. É o que eu estava falando, o Ainda Estou Aqui é um reflexo de vários filmes que vem desde o último filme do Walter Salles, lá, não o último, mas que vem lá do Central do Brasil, que também concorreu ao Oscar. Então a gente teve uma onda de vários filmes que tiveram um alcance internacional muito grande até a gente chegar nesse momento. E daqui a gente tenta ter mais e mais filmes que cheguem em lugares cada vez mais longe. Romper a barreira da língua já é muito incrível pra gente. Eu estava falando, os mercados internacionais eles têm muita resistência a lerem legendas. Então, você conseguir ir para fora com um filme falando português é muito incrível, assim. E você trazer isso para dentro das cênicas, né? Fazendo parte disso, entrando na história para apresentar isso e conectar, né, a produção com o teatro e envolver isso é muito bacana, né? Com certeza. É uma experiência riquíssima, na verdade, de você ter esse material de estudo para poder mergulhar nessa história. Então, eu acho que é algo, o que sempre me encantou assim na atuação é você poder viver várias vidas, né? E aí agora eu entendo o quão a responsabilidade, né, gigante que vem com tudo isso no momento que você se coloca nesse lugar de representar, eu acho que principalmente no filme que nós estamos tratando de uma história real, né? Então você representar pessoas reais ali, uma história que realmente aconteceu, ainda puxa uma responsabilidadezinha um pouquinho maior. Mas assim, por mais que seja um trabalho muito difícil, é um trabalho muito incrível e que é pouco reconhecido, né? Porque assim as pessoas geralmente olham, atuação, então você só tá mentindo, né? Você sabe mentir bem, então você atua bem. E não é verdade, porque existe todo um estudo por trás. E eu acho que esse estudo, que é o que realmente traz a nossa cultura na hora de fazer, é o que envolve as pessoas, é o que puxa, né, aquele gostinho de, nossa, então eu sou brasileira e eu tô realmente trazendo a minha cultura para algo tão grande. E todos esses aspectos, assim. Então é algo muito, muito legal, né, de ser analisado a Legal. fundo. Como que a gente pode trabalhar essa questão do cinema na parte educacional? Acho que trazendo a história dentro dos filmes, a gente consegue conectar também isso, né? Sim, com certeza, com certeza. A gente tende a contar muitas histórias das coisas que de fato aconteceram, assim. Mas eu acho que não só no âmbito de história, assim. Acho que filosofia De e vida, diversos né? mundos, assim. Quando você vai fazer um filme, vou usar uma situação hipotética, assim. Eu vou fazer um filme sobre um grande cientista. Eu vou trazer diversas informações que são reais. Eu não vou mentir para o meu público. Eu vou tentar trazer o máximo de realidade possível sobre isso. Estudar sobre aquilo, basear de fato. Então isso traz muita informação, assim, e é uma informação que como ela disse, assim, você embarca, né? Você, tipo, entra nessa jornada com isso. Então, acaba que você passar 1 hora, 2 horas da sua vida assistindo um filme, uma série, uma coisa do tipo, você está consumindo alguma coisa que está te crescendo, está te valorizando educacionalmente de algum modo, assim. Você está sempre aprendendo, né? A vida é essa, você está sempre aprendendo. Então, quando você consome uma coisa assim, óbvio que existem hoje, principalmente hoje, com a grande expansão da mídia, a gente tem
milhões de estilos e Claro. de lugares onde você pode te alcançar com o audiovisual. Mesma coisa que você coloca ali para você não pensar em nada, até alguma coisa que você coloca ali para você refletir bastante, assim, e Legal. pensar bastante sobre o assunto. Uhum. Mas eu acho que é esse o caminho, assim. Eu acho que dentro da educação, principalmente, a tela conquista, né? A tela, ela te traz uma reflexão, assim. Eu acho que desde sempre, eu acho que desde da primeira projeção ali, que encantou aquela mágica de você olhar e ficar assim. Então, eu acho que ela tem um poder de conquistar muito grande. Se usada da maneira correta, você pode chegar É, em vários lugares. Acho que não só isso, mas também de você entender mais a fundo a realidade. Porque, por exemplo, numa aula de história, às vezes a gente pode acabar ficando muito preso nos conceitos, né? Então, quando você se depara com algo que está contando a vivência de uma pessoa que estava ali naquele momento, né? O que que a pessoa sentiu, quais foram as angústias dela. Então, assim, você tem uma visão muito maior do que realmente foi aquele momento, do que só ali o conceito que estava no livro. Então, isso também é muito importante nas redações, né? Porque grande parte das redações, acho que principalmente do Enem, fala de temas socioculturais. Uhum. Então, você ter essas visões, né, de mais realistas mesmo, de você sentir, porque quando você está assistindo, você não está só assistindo, você está sentindo também. Então, você sentir essa realidade faz com que, na hora que você for escrever ou na hora que você for ler uma questão, você não olhe com os olhos presos em um conceito, mas realmente no que pode ter acontecido, Macro, né? Numa exatamente, visão no macro macro. daquilo, né? Então ajuda muito, principalmente, por exemplo, no PAS, que é uma prova muito focada em aspectos socioculturais. Uhum, é verdade. Possivelmente esse tema estará lá neste ano, né? Eu tava falando mais cedo de um amigo que teve um filme que virou obra do Paz durante muito tempo. Você falou que assistiu o filme também. Que é um Sim. curta-metragem de Brasília. Se eu não me engano, ele foi gravado em 2010, 2011, já tem um Legal, tempinho. Que é O Meu Amigo Nietzsche. legal. Que é um filme basicamente que fala sobre filosofia e várias outras coisas. Então, eu acho que isso traz essa reflexão que foi traga para o Paz. Eu acho que você teve essa experiência de assistir, eu não tive a experiência de assistir para fazer Paz. Para poder fazer a prova, você É, Sim, foi assistiu? obra do PAS 3, se eu Ah, não me engano. legal, legal. então eu acho que é isso, assim, por mais que tenham diversos Que assuntos, eu acho que está legal. sempre conectado, né? Então, Sim, e isso traz esse impacto para os jovens, né? Acaba que a gente se conecta com o nosso para poder se desenvolver, para poder crescer, avançar em áreas. Teve que estudar sobre isso para poder fazer a prova, assistir filmes, assistir importantes séries, importantes filmes, importantes repercussões, para poder se conectar com aquilo que você quer no futuro. Né? Isso traz um impacto muito grande, né? Acaba que eu tenho percebido aqui da nossa conversa, de pouco tempo, que o cinema ele traz esse grande impacto para os jovens de hoje, né? E vem trazendo isso para dentro da área da educação. Muitas pessoas têm procurado mais fazer cursos voltados para o cinema, né? Igual nós estávamos conversando, teatro, cinema, o audiovisual, e isso tem sido um reflexo do que a gente tem apresentado hoje em dia, né? sim. Antes as pessoas só passavam em medicina, engenharia, ou aqui em Brasília, que é uma cultura só de concurso público, né? E hoje a gente tem um trabalho sério, né? Tem um trabalho focado nisso, de apresentar a nossa cultura, fazer a nossa arte, levar um trabalho de verdade, né, para as pessoas. Como que é essa repercussão, assim, sobre você, de ter escolhido esse curso, de ter feito isso, por amor, mas querendo mostrar que é um trabalho importante, que precisa ser valorizado. Você falou da medicina, da engenharia. Eu tenho um amigo que ele é um senhor já, ele é um médico aposentado. E aí a gente conversa bastante e tal. E teve um dia que eu tava muito triste com o trabalho, porque às vezes é muito exaustivo fazer arte, é muito cansativo, Com assim. certeza. As pessoas têm uma visão de que existe um glamour envolvido. E assim, eu ainda não cheguei lá, nem conheci ninguém que chegou. Então, Ainda.
Mas esse amigo, ele é médico Um trabalho aposentado, ele foi cansativo. médico muitos anos, é um trabalho bem cansativo. Ele foi médico muitos anos e eu tava triste com a minha profissão, é aquilo assim, eu acho que dá tempo de eu passar no concurso. Aí eu falei isso pra ele, ele falou, olha, quando eu fui estudar medicina, eu escolhi o que era mais fácil. Porque eu escolhi ser médico e aí eu tinha certeza do meu futuro. Eu tinha certeza que eu ia conseguir ganhar dinheiro com isso. Você não, você fez uma coisa especial, você escolheu o que era mais difícil. Você teve a coragem de escolher o difícil. E E especial. isso me bateu muito, assim, me bateu muito forte, porque é muito isso mesmo, assim, tipo, não desvalorizando, porque a sociedade precisa de todos os profissionais, precisa dos médicos, dos engenheiros. A gente precisa de todos esses sonhos vivos para a gente continuar existindo. Mas é isso, assim, o cinema, as artes no geral, é uma escolha muito difícil. Não é uma escolha simples. A família não aceita de primeira, tipo, ai, que lindo, meu filho vai fazer cinema. A primeira coisa que a família pensa, meu Deus do céu, como é que ele vai Vai pagar as sobreviver contas? como? Como é que ele vai viver daqui pra frente e Fazer tudo mais. teatro, vai, meu Deus do céu, vai ter que morar perto da Globo. É isso. Exatamente. Eu acho que essa visão existe muito porque nós mesmos não acreditamos nos nossos produtos, assim. Então, eu entendo que, sei lá, quando eu comecei a estudar cinema, minha mãe, ela ficou muito triste de eu estar estudando cinema. Hoje não. Eu acho que hoje não. E mudou muito quando eu levei ela na minha primeira estreia. Ela viu uma sala de cinema lotada, aquela Ai, que homenagem e orgulho. tal. Ai, nossa, que legal, deu certo pro meu filho. Mas existe um trabalho ali que a gente não vê, né? É um trabalho que fica escondido de fato, que ele é muito árduo e muito difícil. E assim, é real, é muito complicado você ganhar a sua vida fazendo arte. Eu trabalho muito e tenho muita sorte de há 10 anos viver de cinema. Mas nesses 10 anos vivendo de cinema, eu tive vários momentos que eu tipo, falei, agora eu cheguei no meu limite. Agora eu tenho que De procurar querer outro trabalho. desistir, né? Porque é isso, assim, essa valorização de fato ela é mais complexa, ela é mais difícil dentre nós mesmos, assim. Então, acho que quem escolhe arte está escolhendo um caminho bem complicado mesmo. Mas também está escolhendo um caminho que pode ser que dê muito certo. Pode ser que funcione muito bem. Eu acho que é Tudo é dedicação do tudo seu trabalho, dedicação, exatamente. né? Não tem uma profissão que, se você não se dedicar, ela não vai alavancar. Você Com certeza. precisa ter dedicação em tudo que você faz. Basicamente, por você escolher medicina, não adianta só escolher. Se você não se dedicar, não estudar horas e passar horas a fio estudando e enfrentar plantões enormes para ganhar experiência, você não Isso. vai conseguir chegar em lugar nenhum. E vai sair dando de pirona pra todo mundo. Acontece. Mas isso É. é em todas as profissões, né? Se você não se dedica, você não vai ter. E é um estresse que a gente gosta, Uhum. né? Você gosta do que você faz e por isso que você está onde está. Você lutou pela posição que você está hoje, né? De ter conquistado ali um espaço para poder apresentar para sua família, é isso que eu quero, e tomar uma posição, e é isso que vai ser o nosso futuro, né? Porque acaba que é o futuro da família também, Sim. todo mundo ali crescendo junto, né? E isso conectado com a educação faz a gente mostrar para os nossos jovens, olha, é possível, nós podemos levar o Brasil para o mundo, apresentando aqui através da nossa cultura, da nossa arte, dos nossos filmes, né? E isso é importante para nós. É. Isso aconteceu comigo, né? Claramente, assim. Eu sempre. A Maria me perguntou mais cedo como é que eu escolhi cinema. Eu sempre gostei muito de cinema. Desde assim, começo da adolescência, ali, final da infância, eu comecei a assistir uns grandes clássicos. Aqueles negócios da fita VHS ainda, que pegava emprestado do Sim. amigo. Eu comecei a assistir grandes filmes. E eu, na realidade que eu tinha quando eu tinha cidade, era um negócio pra mim que era impossível. Isso não se alcança. E não era impossível no meu macro, no meu bairro ninguém faz cinema. Era impossível no Brasil pra mim. Tipo, no Brasil não vou alcançar. A Globo consegue ter coisas, mas é isso, é onde é possível. E aí, quando eu era adolescente ainda, em 2002, eu vi o Cidade de Deus concorrendo a 4 Oscars. E aí, isso pra mim foi o marcante. Eu falei, olha só, é possível. Olha só, tem gente que faz. Então, isso mudou a minha trajetória mesmo, assim. Porque a partir do momento que eu descobri que era possível, não foi fácil. Uhum. Mas a gente vai galgando até o momento que a gente chega. O impossível, ele sempre vai existir, vai te rodear. Quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia me formar, ia ter que mudar para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, porque eu não ia conseguir ter mercado na minha cidade, porque Brasília não tem cinema.
eu tenho hoje mais de 10 longas-metragens como diretor de produção, Poxa, depois que de passar pela assistência todos os filmes de Brasília. Gente, a gente Que tá muito chique. incrível. A gente tá muito chique hoje. Então, e é isso, assim, e a produção aumenta cada vez mais. A gente tinha uma média de rodar 3, 4 longas em Brasília por ano, mais ou menos, assim. Ao longo dos meus anos de trabalho, isso foi diminuindo, aumentando. Ano passado, em julho, na cidade, a gente rodou 5 longas-metragens ao mesmo tempo. Que legal. Então, assim, é uma indústria que está em grande expansão. Tipo, está crescendo muito Sim. e está crescendo graças a essa visão que o público está tendo do nosso cinema, assim. Sim. Por mais que, tipo, o Ainda Estou Aqui tenha rompido essas barreiras e tenha chegado em muita gente, o nosso cinema também tem chegado em mais pessoas. Então, isso tem feito com que as produções estejam crescendo e crescendo para outros lugares e se aperfeiçoando e amadurecendo também, porque é tudo um amadurecimento, né? Tudo uma questão de tempo e é isso, assim, tudo vem mudando. Então, lá de trás, quando você tem aquela fagulhinha do será que é possível, eu gosto de imaginar que, sei lá, se a gente faz um filme hoje, talvez alguém veja e pense, nossa, é possível. Nossa, dá pra fazer. E isso com diversas outras áreas também. Às vezes o médico que teve o sonho de ser médico lá atrás, ele assistiu uma série, ele viu um médico que ele amou, nossa, eu quero fazer isso na minha Sonho do vida. Grey's Anatomy. É isso. Que deve ser terrível fazer Grey's Anatomy, mas deve ser terrível fazer Grey's Anatomy, mas Mas é um ato de coragem muito grande. Acho que hoje em dia, assim, pelo menos na minha geração que eu vejo, as pessoas estão mais abertas a isso, né? Mais abertas à arte. Eu vejo até nas redes sociais, assim, um gostinho de tipo, nossa, a gente consome tantas coisas internacionais, mas por que a gente não tenta mostrar as nossas coisas para o público internacional? Então eu já vejo essa mudança, né? Mas querendo ou não, por exemplo, tem a questão da família, que eu, particularmente, tenho a sorte gigante de sempre ter tido o apoio da minha família. Mas assim, em quesito professores também, né? Às vezes você tá ali na sala de aula, você tá tão focado em vestibular, ou aqui em Brasília, né, que tem muito negócio que você falou dos concursos públicos. Então, assim, os professores, às vezes, as pessoas mais adultas sempre vêm com um olhar mais centrado nisso, né? Então, quando você fala que você vai fazer algo diferente, vai seguir no rumo da arte, é meio que um baque. E aí é sempre esse baque, né, que a pessoa olha e fica, nossa, que você fica pensando, tipo, será que eu consigo mesmo, né? Porque às vezes já tem a dúvida, a nossa própria dúvida, né? De, poxa, é difícil, será que eu vou conseguir? E aí você tentar expor isso pro mundo e o mundo também mostrar pra você, será que você consegue, né? Tipo, por que você não escolhe outra coisa? Então, assim, é um ato de coragem muito grande você abraçar a arte, né? E falar, cara, eu quero seguir com isso. Escolheu o difícil, né, Gabriel? Exatamente. Escolheu o difícil. Seguir o caminho mais fácil te traz uma previsibilidade. Mas não significa que ele vai ser um sucesso. sim. Sim. E querendo ou não, um prestígio social, né? Ali no momento. Tipo, você chegar num adulto e falar que você quer fazer medicina, ali aí você é Uau. alimentado, né, por o seu ego ali, querendo ou não, é alimentado, porque a pessoa vai olhar, nossa, você vai fazer medicina, que incrível, uma médica. Você fala que você quer fazer artes cênicas, a pessoa já vai, tipo, poxa, Você vai mudar pro Rio? eu sou faculdade em São Paulo, então É. assim, tem todo esse negócio. Sim. É muito isso. A gente pensa sempre nos grandes centros, né? E aí tem um mundo acontecendo ali em volta. A gente teve muito cinema repercutindo de Recife. O Cauê Mendonça teve muitos filmes que tiveram muita expressividade nos últimos anos. E assim, é muito isso. É muito tirar um pouco dessa bolha. Porque a gente acredita muito em São Paulo e Rio. Só São Paulo e Rio faz. Só São Paulo e Rio é possível. E, na verdade, é outro tipo de indústria mesmo. É outro tipo de mercado. O mercado de São Paulo, ele é um mercado muito mais ele é um mercado muito mais comercial. E lá, um reflexo que a gente teve do Oscar, por exemplo, esse ano, você tinha falado, a gente vê filme sempre a mesma coisa, sempre o mesmo enredo. Existe uma receita de bolo para se fazer filme, para se contar história, que a gente chama de Jornada do Herói. Não sei se você conhece, mas é uma receitinha de bolo que você vai ali montando e isso vira
90% das histórias que você conhece, Uhum. 95% das histórias que você conhece. Sim. E o cinema hollywoodiano, ele bebeu dessa água e se afogou nessa água. E essa percepção de é tudo igual existe para todo mundo. Uhum. E aonde que não é tudo igual? No cinema independente, no cinema autoral, no cinema que você faz contando a sua micro-história aqui que se expande para o mundo. Que legal. Isso tem diferença. Então, é isso. É complicado, é difícil, mas e ao mesmo tempo você tem que manter essa essência de tipo, estou saindo daqui para fazer o que é meu, que está no meu âmago, né? Tipo, a gente só consegue eu só consigo te entregar o que está dentro de mim se eu tipo, botar as minhas entranhas na mesa, assim, se eu te mostrar o que é mais íntimo meu. Então, quando a gente fala de trazer nossa cultura, de trazer nossas coisas, de trazer a nossa vida, a gente está falando de colocar o nosso íntimo na mesa para todo mundo ver. Eu acho que Ainda Estou Aqui não seria um sucesso tão grande se o diretor não tivesse frequentado a casa do Rubens Paiva quando era criança, de ter sido testemunho ocular daquela história. De ter vivido a história, né? Exato. Então, assim, quando a gente faz cinema, principalmente aqui, e hoje em dia que existe muito isso, a gente está muito preocupado no nosso local de fala. Se o que a gente está falando condiz com a nossa vida. Porque se eu estiver falando de algo que eu não conheço, eu não vou contar isso tão bem. É Então, verdade. a gente fala do que a gente sabe. É verdade. E eu acho que tá muito nesse caminho mesmo, assim, tipo, a gente fala da nossa cultura porque a gente conhece a nossa cultura. Uhum. A gente Uhum. vive a nossa cultura. Uhum. E eu acho que é isso, assim, o negócio de estar no teatro, nas artes cênicas, de estar no cinema e todo mundo tá muito envolvido com a cultura brasileira, de querer consumir muito isso, é muito desse intuito de que a gente gosta, valoriza do que é nosso, porque é o que é nosso que vai fazer o nosso ser visto. Uhum. E acaba que uma grande parcela da sociedade ainda não tem muito essa visão, mas as coisas vão acontecendo. Vai ter a música do Jardim Macalé, que foi trilha do Ainda Estou Aqui, Uhum. ela foi a mais tocada no Spotify no mês passado, no mês retrasado. Então, o Spotify, assim, com vários artistas novos, com vários lançamentos novos, a gente teve a mais tocada no Brasil, uma música de 76, 75. Uhum. Então, assim, a nossa história, ela é viva, a nossa cultura ela é viva e ela se regenera o tempo todo, assim. Então, pode ser que daqui a pouco todo mundo descubra Deus e o Diabo na Terra do Sol e vire um grande sucesso. Então, é eterno, né, o que a gente faz. A gente monta aqui e tá sempre disponível para sempre. Isso eu acho que é mais bonito. E isso conecta muito com a gente aqui do lado da educação, porque a gente tenta trazer isso para dentro de sala de aula, né? Mostrando isso através da nossa cultura, dentro das aulas de história, geografia, sociologia, filosofia, biologia, português. A gente tenta trazer esse resgate para dentro da sala de aula, né? Primeiro que no ensino médio a gente tenta focar bastante essa questão da culturalização por conta de exames grandes, como o PAS, como o Enem, né? A gente vai falar mais para frente também um pouquinho sobre o Enem, e a gente gosta de trazer essa conexão, né, do que nós temos hoje. Nós temos grandes produções que se tornam destaque dentro de exames muito importantes, e que a gente traz essa valorização para a nossa geração de hoje, que impacta os pais, que impacta os tios, e vai trazendo essa lembrança, né? Vai trazendo essa lembrança. Você pode compartilhar o nome das produções? Que aí o pessoal assiste, todo mundo As assiste. produções que eu participo. É? Tá, deixa eu ver. É porque, assim, tem que explicar que o grande gargalo do cinema nacional é a nossa distribuição. Porque distribuir é muito caro. Então, a nossa distribuição basicamente acontece em festivais de cinema. Se tem um festival de cinema na sua cidade, participe. A gente tem um dos maiores festivais do Brasil, em Brasília, que é o Festival de Cinema de Brasília, que tem sempre produções nossas escoando por lá e saindo por lá. Mas podem ver New Life, que está na Amazon Prime, podem ver A Sustentável Leveza do Ser, que é uma série sobre sustentabilidade que está na Globoplay. Podem ver o Cartório das Almas, que ainda não está disponível no streaming, mas aí Já vai ser lançado Sim. para o cinema comercial em pouquíssimo tempo. Ah, legal. Mas a gente lança em cinema comercial, tem que deixar claro, porque às vezes, vai lançar em cinema comercial, então eu vou no shopping do lado da minha casa e vai ter. É aquela mesma história. A gente vai ter 30, 40 salas no Brasil e é isso, assim. Então, eu acho que procurar não só as minhas produções, mas qualquer produção nacional, vai lá, assiste, dá uma chance. Com certeza. Vai ajudar muito, assim. Porque quanto mais gente
verem os nossos filmes, mesmo que eles estejam em poucas salas, mais salas a gente vai ter disponível para mostrar para mais pessoas os filmes que são produzidos no Brasil. Com certeza. E aí a gente sai desse gargalo. Eu tenho certeza que quem começar a assistir filmes brasileiros e buscar referências de filmes brasileiros vai perceber que o nosso cinema é incrível, é impressionante. É verdade. E assim, é impressionante o que a gente faz com o orçamento que a gente tem. Com o nosso limite. E traz uma sensação de pertencimento também, né? Que é muito boa. Porque, assim, a gente tá tão focado sempre em artes internacionais, né? No streaming da série americana, principalmente americana, né? Indústria hollywoodiana. E aí, quando você entra em contato, assim, com a sua cultura, né? Com a nossa própria cultura, é uma sensação muito diferente. É tipo um abraço, assim, meio quentinho, né? De caraca, a gente consegue fazer isso, a gente consegue estar aqui também. Sim. Então, além de trazer um incentivo, né? De, tipo, você sentir esse algo bom e procurar mais, é uma valorização, né? Porque tem, por exemplo, a trajetória do herói que você falou, não sei o quê, que são filmes que trazem o que a plateia quer ver, né, ali, mas assim, não falam tantas coisas, né? Não agregam tanto. E aí você ter esse contato com a sua própria cultura é algo que agrega. E é algo muito bonito, né? Você conseguir poder falar, caraca, eu assisti um filme que contava uma história que, sei lá, eu vivia quando eu era criança. Ou então, sabe, uma cena que passava numa rua que eu passava também, né? Principalmente com você que faz produções aqui de Brasília. E isso é muito legal. Você vê que você pode pertencer a esse mundo. É verdade. Volta aí, dá uma pausa, anota o nome do que ele falou para você assistir, porque é muito importante. Valorizar a nossa cultura é muito importante. É isso, você estava falando do reconhecimento e dessa jornada do herói. Tem um filme que a gente lançou ano passado, a gente gravou no final de 2021, que é o Manual do Herói, que é um filme de herói. Basicamente um filme de super-heróis que se passa em Brasília, com super-heróis de Brasília, são super-heróis periféricos da cidade. E a gente lançou ele ano passado, ele passou no Festival de Brasília e a gente estava com a sala lotada, são quase 400 lugares, então, tipo, muita gente. E era incrível, a gente não alcança nem um pouco, nem de longe, o que um cinema de herói hollywoodiano faz, com os efeitos e tudo mais. Mas o cinema vibrava em peso, que não se dava Olha para só. escutar mais nada numa cena simples, que foi muito trabalhosa pra gente, mas assim, porque era esse impacto. Olha só, como é que a gente faz também? A gente fez uma cena de um carro atravessando um muro, que eu como produtor tremia assim. E eu No making off desafio. eu tava chamando, o pessoal tava chamando a cena e me filmaram no making off, eu tava assim, meu Deus do céu. É certo essa cena. Dá certo, dá certo, dá certo. Mas é isso, assim, tipo, se desafiar também a fazer um filme de super-herói. Então, assim, às vezes, nem que seja na nossa receitinha de bolo, de jornada do herói, de filme do herói, ter ele no nosso contexto, na nossa vivência, na nossa cidade, falando a nossa língua, com as pessoas que a gente se reconhece nelas, é muito melhor. O reconhecimento é muito forte. E eu acho que isso que muda um pouco, muda bastante, assim, porque apesar, sei lá, de o Homem-Aranha ser um grande sucesso, a gente não consegue se reconhecer naquilo 100%, assim. A gente não consegue se ver como aquele herói. E quando você traz esse herói pro brasileiro, pro nacional, pro mais perto de você, pro que você é outra coisa, assim. É outro tipo de empatia que você cria por aquele personagem e por tudo que você tudo que ele transmite, assim. Sim. Em resumo, faça o difícil também. É isso. Faça o difícil. Se conecte com aquilo que vai te dar trabalho, mas vai te dar felicidade, né? Sim. Você procura um curso que te traga felicidade, que te traga realização profissional, mas também é desgastante. Também é cansativo. Cansativo, tem que estar preparado. Eu acho que independente da carreira que você escolher na sua vida. Escolher uma carreira, você tem que estar preparado para trabalhar. Se você escolher arte, se você vai para o mundo das artes, você tem que pensar o seguinte: no mínimo eu vou trabalhar o dobro do que você trabalharia, e o que vai acontecer é que todo mundo vai achar que eu não trabalho nada. Né?
o negócio do tempo dilatado. Eu gravei um filme em 2021 e lançamos o filme ano passado, que o roteiro foi escrito em 2014. Então, um tempo muito dilatado, então demora para as pessoas verem o resultado do seu trabalho. Sim. E as pessoas tendem a acreditar que, tipo, você nesse meio tempo não estava fazendo nada, nada estava acontecendo ali. Então, é isso, assim, tem que se escolha na ciência de que dá muito trabalho, é muito gratificante. A gente diz que tem um mosquitinho do set que pica a gente, que a gente vai lá fazer o primeiro filme, sai falando que nunca mais vai fazer nenhum outro, e aí Já você começa já a começa fazer mais um um. atrás do outro. Exatamente. É porque é isso mesmo, você se entrega, é uma doação quando você vai fazer um filme, né? Isso para todo mundo da equipe. Ah, não, mas eu não faço tanto parte desse filme porque eu fui só o contra-regra. Você faz tanta parte quanto, e você vai Tanto sofrer quanto. tanto quanto, e você vai mergulhar naquela história tanto quanto. O filme começa a rodar nesse domingo, a minha cabeça tá aqui. eu- Nesse meio tempo, aí eu tenho que aprender como é que funciona operações especiais da polícia, eu tenho que aprender como é que funciona tal coisa e como é que funciona tal coisa, porque a gente quer passar uma realidade, a gente quer passar uma verdade, né? A gente não quer transmitir nada que soe falso. Até porque todo mundo já ouviu a frase do tio: Nossa, que mentira! Aham, sim. Então, a gente tem essas preocupações, assim. Tá gravando um filme, você, nossa, peraí, não, peraí, isso aqui não pode ficar muito mentiroso. Ou se for pra ser muito mentiroso, a gente faz com propriedade mesmo, assim. Então, Uma coisa que, em grande escala de mentira. exatamente. Para ninguém não vai nem duvidar, não, isso aí realmente não Deve ser existe. assim. O importante é você ter o propósito, né? E você se agarrar a isso. Assim, óbvio que tem todo o esforço e tudo isso, mas quando você para pra pensar no que te levou a estar ali, no que você quer passar para as outras pessoas, porque querendo ou não, esse não é um trabalho só nosso, né? Como às vezes pode acontecer dentro de alguma empresa e tal, assim, que você trabalha um pouco mais por você. Aqui a gente trabalha mais pelas outras pessoas, né? Então, assim, você ter o propósito do que você quer passar e do que você quer falar para o mundo é muito importante. Porque vai estar totalmente desgastado, mas você vai olhar e falar: caraca, eu tô conseguindo, né, o que eu queria, eu tô conseguindo alcançar ali o que a minha criança tinha o sonho, o que eu fui construindo e o que eu fui amadurecendo conforme o tempo. Então, é algo muito importante. Isso é muito bom. Isso faz com que a pessoa acredite nela mesma e dê valor no sonho dos outros também, né? Eu quero agradecer vocês, a presença de vocês. A gente está se sentindo muito chique mesmo de ter pessoas com visão de alcance do que é importante para si, né? A gente sempre valoriza muito isso. É importante para você? Faça. Uhum. É importante para o seu crescimento? Faça. A educação hoje em dia ela faz isso com os alunos. É importante para você? Então vai lá e faça. Vamos ajudar você a desenvolver dentro da sua área aquilo que você quer alcançar, né? Para nós é muito importante ter alunos que conquistaram aquilo que sempre sonharam. E ver pessoas que chegaram onde você está porque sonharam, porque acreditaram, porque cresceram, tornaram a educação possível, né? Tanto na nossa parte cultural quanto nos desafios de sala de aula. Isso para nós é muito importante. Então eu quero agradecer a presença de vocês. Sintam-se à vontade para voltar mais vezes. Muito obrigada pelo seu tempo, que eu sei que você quase não tem tempo disponível. E torço pela sua jornada aí agora Obrigada. nesse novo caminho, que seja um sucesso. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês. E é isso. Voltem, assistam mais vezes tudo isso que foi falado aqui, porque é muito importante cada palavra. Faça o que for difícil, faça o que te deixa confortável, mas seja feliz fazendo o que você precisa fazer, o que você quer fazer. Isso é importante dentro da educação, isso é importante para sua vida pessoal. E esse é mais um episódio do nosso EduCast. Nos vemos no próximo episódio. Temos um tema bem atual também, que você não pode perder, tá bom? Um abraço!